Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sou a professora Aquila Batista, professora de História, e voltei mais uma vez para falarmos aí da história do Brasil. Esse período, conhecido como Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, né? Esse período aí onde Getúlio Vargas ele se mantém na presidência do Brasil, dentro dessa conjuntura, né, dos anos 30, então é uma década então, que o Brasil vai sofrer algumas mudanças, né? A gente tem aí a guerra, e o Getúlio ele vai trazer algumas mudanças significativas para o Brasil dentro desse contexto aí de mudanças e alterações, né? Então vamos aí falar da nossa Era Vargas, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, né, ele foi provavelmente um dos personagens de maior expressão da história do Brasil republicana, né? E aí palavras como nacionalismo, populismo, autoritarismo, estatização, paternalismo, industrialização, trabalhismo e sindicalismo são palavras, né, são temas que podem estarem relacionados aí ao governo de Vargas. É muito interessante vocês, né, fazerem aí atenção a esses termos, né? Nacionalismo, populismo, autoritarismo, né? Estatização, aí se referindo às empresas, o paternalismo, industrialização, trabalhismo e esse sindicalismo, né? São questões aí que vão dar cara a esse governo aí na história do Brasil. Para a gente entender um pouquinho como Vargas ele chega ao poder, é preciso a gente voltar um pouquinho na nossa história do Brasil, né? Na nossa Primeira República, né? Porque a gente tem aí a agonia da Primeira República, crise econômica, né? Crise política, a Aliança Liberal, né? A Aliança Liberal, ela surge então aí nesse contexto, e também nós temos o Bloco Operário Camponês, né? Que surge dentro desse contexto de agonia da República Velha, que a gente chama, né? A gente chamava, então, a República do Café com Leite, que é essa alteração de governos, né? Um momento Minas Gerais, que representava, de fato, aí o leite, e outro momento, então, São Paulo, representando o café dentro dessa política, né? Que a gente chama aí governadores, né? Do café com leite. Tá? O que é muito interessante é que a gente tem o rompimento dessa política, e aí a gente vai passar por um processo conhecido como o Movimento Rebelde de 1930. Né? Júlio Prestes ele sai vitorioso das eleições presidenciais realizadas em 1º de março de 1930, e os líderes da Aliança Liberal, né, gaúchos, mineiros, paraibanos, eles recusam-se a aceitar, então, de fato, esse resultado, né, afirmando que a vitória de Júlio Prestes era uma fraude. Só que aí é interessante a gente ressaltar, né, que nesse período da história do Brasil, as eleições, né, elas tinham muitas fraudes eleitorais. Então, todos os lados, eles tinham fraudes. Então, fica difícil a gente dizer qual candidato que tinha mais fraudes, né? Mas, nesse processo aí, quem teve essa questão mais forte das fraudes, a gente tem aí o Júlio Prestes, né? Que ele sai vitorioso, só que aí a gente tem também, pelo outro lado, né? Uma não aceitação, né? Principalmente aí dos gaúchos, né? A Aliança Liberal, e aí a gente tem também aí o Getúlio nesse contexto. Interessante também que a gente tem o assassinato de João Pessoa, né? Que seria o vice no Nordeste, isso repercutiu muito. A gente tem aí o levante militar, o exército, então, se formando. E aí a gente tem o Getúlio no poder, nesse movimento rebelde de 1930, né? O Getúlio, então,
ele toma o poder no Brasil nesse movimento aí que contesta essa vitória, contesta, né, essa mudança, essa alteração de poder, né, central que passava de Minas Gerais e para São Paulo. E como resultado desse movimento rebelde de 30, a gente tem aí então a figura desse gaúcho, né, no poder. Como eu disse para vocês, né, muitas fraudes aconteciam, mas o Júlio Prestes, então, aí ele saiu vitorioso, só que ele, né, ele sofreu então aí de fato esse golpe, né? Quando o Getúlio ele assume o poder, a gente passa a ter um governo provisório. É um governo provisório. E nesse governo provisório nós tivemos algumas ações que configuraram, mudaram então aí um pouco a política brasileira. A gente tem a suspensão, né, da Constituição Republicana de 1891. Interessante, né, suspender aí uma Constituição. O fechamento dos órgãos do Poder Legislativo, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmeras municipais também. E o Getúlio, pessoal, ele começa a colocar os interventores nos estados, né? Ele começa a colocar esses interventores que vão fazer o governo de acordo aí com o governo central, com o governo geral. E claro que a população, né, dessa localidade, principalmente as pessoas que estavam acostumadas com o poder dentro da dinâmica, né, da república, aí que a gente chama dos coronéis, né, que mandavam nas regiões, eles não vão gostar dessa intervenção. E aí a gente tem em São Paulo, em 1932, o movimento constitucionalista, por conta dessa presença interventora de alguém que não seria paulista, né? Então, os paulistas, eles querem aí um interventor que seja paulista, que conheça a realidade deles. É muito interessante que esse movimento, ele começa em São Paulo, né? E alguns estados, eles prometeram ajuda aos paulistas quando, de fato, começasse aí esse movimento. Só que aí o estado de São Paulo, ele luta praticamente sozinho. Somente o Mato Grosso que vai, então, dar um apoio aí para esse movimento constitucional. Só que é muito interessante que, a partir desse movimento, Getúlio, ele começa a tomar algumas medidas, né? Ele percebeu que, se ele não mudasse algumas atitudes, ele poderia perder, de fato, o poder. E aí a gente tem, então, no dia 9 de julho de 1932, o início dessa Revolução Constitucionalista, né? Que mobiliza aí 30 mil pessoas armadas em São Paulo para lutar contra o governo federal. A gente tem o MMDC, né, que vai ser uma sigla aí que vai denominar o nome desse movimento por conta da morte de 4 estudantes, né? O Martins, o Miraguaia, o Drauzio e o Camargo. Então, assim, esses estudantes, eles morrem, né, num confronto aí desse movimento, e aí o nome desses estudantes, a inicial, se torna, então, o movimento, o MMDC. É muito interessante que lá em São Paulo a gente tem museus, né, que tem aí homenagem a esses estudantes e a outras pessoas que faleceram também. Como uma caricatura aqui, só para a gente fazer uma relação com o que nós estamos falando, a gente tem aqui o Vargas, né? Uma caricatura publicada na revista Careta, que mostra ele jogando, né? Jogando tênis aí com alguns estados. E aí a bola é a Constituição, né? Ele mostra ele jogando para lá e para cá, mostrando assim que estava na mão dele, que ele faria quando ele quisesse, que ele está muito assim até faceiro, né? Como dizem alguns historiadores, ele não está dando tão importância para o que a população no momento estava querendo, que era essa Constituição. Interessante se falar que, né, dentro desse período, no governo de Vargas, com a Constituição, a gente tem o Código Eleitoral e o voto feminino. Porque até então, né, quando se fala de justiça eleitoral no Brasil, a gente tinha, né, a política dos coronéis, o voto do cabeço, né, que as pessoas levavam as pessoas para votarem lá. Tem várias sátiras, né, charges que falam isso na história do Brasil, né? Os coronéis, o curral eleitoral. Então, a partir daí, a gente vem com o primeiro Código Eleitoral brasileiro, né?
cria-se de fato, então, aí a justiça eleitoral, para que não tivéssemos tantas corrupções, né, manipulações, como se acontecia anteriormente. Introduz, então, se aí, né, a gente passa a ter o voto secreto e estabelece-se, então, o voto feminino. Muito interessante também, né, dentro dessa questão da justiça eleitoral, porque as pessoas votavam e elas tinham que mostrar em quem elas votavam, não era secreto. E isso fazia com que algumas pessoas fossem perseguidas depois, né, se não votassem naquele candidato. O voto era exposto, né, então a gente tem essa relação eleitoral, né, muito complicada até então o surgimento da justiça eleitoral, porque as pessoas, né, que mandavam, os coronéis, a oligarquia, elas manipulavam, mandavam, né, subestimavam as pessoas aí com relação aí ao voto. E também aqui a gente tem uma coisa muito interessante, né, que é o voto feminino também que vem aí fazer parte agora, né? As mulheres começam a votar somente na década de 1930 e também começam também a se candidatar para fazerem parte da Constituinte também no Brasil. A gente tem só uma questão aqui, né, de curiosidade, né, no Rio Grande do Norte, antes teve eleita a primeira prefeita da América do Sul como uma mulher, Alzira Soriano, e muitas mulheres então se candidataram, né, à Constituinte de 1934, como Berta Luz, Leodindade Figueiredo, e, né, outras mulheres, mas apenas uma conseguiu se eleger dentro desse cenário, tá bom? Temos também, pessoal, falando de governo Vargas, né, o governo constitucional, né? Nós tivemos o governo provisório e aí a gente vem aí com o governo constitucional, que acontece de fato nessa Constituição de 1934, onde temos, como eu já disse, o voto secreto, o voto feminino, a justiça eleitoral, né, consolidada, os direitos trabalhistas, né? Vargas é associado à história do Brasil como o pai dos pobres, né? Por conta dessa questão dos direitos trabalhistas, né? A gente tem aí muitos direitos que foram estendidos. Alguns direitos trabalhistas, eles já aconteciam desde a década de 20, mas de fato não eram efetivados, né? Então, a gente tem aí os direitos trabalhistas, o trabalhismo muito forte no governo de Getúlio Vargas. E o nacionalismo também econômico também nesse período, né? A gente passa agora a ter a intervenção do Estado na economia, em empresas estatais também. É muito interessante que a gente tem na presença aí no Brasil, nesse período, né? A presença de dois grupos políticos, que são os integralistas e os aliancistas, né, que vão aí ter as suas ideologias, terem os seus partidos, e isso faz com que também esse período fique um pouco conturbado, né, por conta também aí da guerra, né, da guerra que está acontecendo aí, a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem os integralistas, né, a Ação Integralista Brasileira, que foi uma organização criada em 1934, e os integrantes, eles mostravam-se em grande medida aí influenciados pelo nazifascismo, né? Eles andavam com uniformes verdes, com posturas de militar, eles tinham um líder como Deus, pátria e Estado, né? Eles traziam essa ideia de nação mesmo, dialogando com as ideias nazifascistas, né, da Alemanha e da Itália. E aí a gente tem em contrapartida a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Os membros eram chamados de aliancistas, né? E aí ela foi fundada em 1935, reunia grupos de várias tendências, sobretudo aí anarquistas, né, e comunistas. E aí então a gente tem a formação da Intentona Comunista de 1935, né? Esses grupos então eles vão acontecer, essas organizações, né, elas vão se formar e tendo essas ideias, essas ideologias, né, do que se tinha na Europa, né, os integralistas aí fazendo essa relação com o nazismo e o fascismo,
e a Aliança Nacional Libertadora aí, tínhamos a presença de anarquistas e comunistas. Aqui no nosso cartaz a gente tem para vocês, né, só perceberem essa relação que se tem com os integralistas, né, que eles trazem essa perspectiva, né, do apelo. O Brasil precisa de você, né? Então aí a gente tem uma propaganda fazendo aí essa alusão à bandeira como a nação, né? Eles têm aí o símbolo do movimento, a letra sigma, né? Do alfabeto grego. Então tem toda essa questão aí. E esses integralistas são os que vão, né, flertar de fato com o nazismo e o fascismo. Muito interessante nesse período, porque no Brasil a gente tem essa discussão, né, de comunistas, né, de integralistas, e aí o Vargas, percebendo toda essa agitação no Brasil, ele também percebendo que a estrutura do seu governo, né, está balançada, ele lança o Plano Collor, né? O que seria esse Plano Collor? Seria de fato, então, uma história, né, uma farsa. A história diz que, de fato, foi uma farsa porque ele diz que o avanço comunista estava chegando no Brasil, né? O avanço comunista estava chegando e, segundo eles, a mentalidade com todos os perigos, né? Ele usa, então, essa imagem do bicho-papão do comunismo para causar um medo, um terror na população brasileira. E aí ele lança esse Plano Collor. E esse plano faz com que o seu governo agora se torne um governo ditatorial, porque o Brasil está correndo risco, né? Agora precisam-se que sejam efetivadas, né, ações contra essa ameaça no Brasil. E aí a gente tem, de fato, esse governo ditatorial. Em 1937, Vargas, então, ele ordenou o cerco militar ao Congresso Nacional, ele vai impor o fechamento dos órgãos do Poder Legislativo e vai outorgar, né, uma Constituição autoritária para o país, né, conhecido como Polaca também, essa Constituição, porque nessa Constituição nós vamos ter algumas ideias, né, nazifascistas. Por isso que ela é uma Constituição aí, né, autoritária, dentro dessa perspectiva do governo de Vargas, tá, pessoal? O estado de emergência, né, ele vai decretar esse estado de emergência, onde o governo poderia caçar pessoas, prender pessoas, né, agir da forma que fosse viável nesse contexto de segurança nacional, né, segundo o discurso da época. A gente vai ter também, nesse governo ditatorial, o fim do federalismo, né? Federalismo. Algumas bandeiras estaduais, elas começam a ser queimadas nesse período também. Isso vai também causar, né, muita ideias de resistência também de populações, principalmente aí do Partido Comunista, né, dos anarquistas e socialistas. A gente vai ter a supressão das instituições democráticas, né? As instituições democráticas agora elas perdem essa autonomia, a supressão dessas instituições. E então, por isso que nós falamos de um governo ditatorial, né? Ditadura Vargas. Algumas pessoas se referem a esse período como ditadura Vargas, né? Por conta de todas essas ações que o Getúlio, né, ele acabava fazendo, né, para manter a ordem, né, e manter, então, a nação, e digo novamente, né, flertando aí com essas ideias nazifascistas. Pessoal, muito importante também na construção de Getúlio, né, como o pai dos pobres, né, alguém na história do Brasil, né, que olhou para os trabalhadores, é como Getúlio, ele utilizava a imprensa e a propaganda, né, para disseminar essa ideia de carismático, né, da pessoa que está ao lado do povo, do pobre. E, de fato, gente, é muito interessante falar de Getúlio, porque, assim, ele tem essa característica, né, de autoritário, como no Estado Novo, mas também o Brasil, de fato, ele teve alguns avanços, né? A legislação eleitoral, a legislação trabalhista, que foi muito importante para os trabalhadores, principalmente para os que estavam chegando, né, nos grandes centros, por conta das indústrias, né?
mas ao mesmo tempo também, né, a gente tem aí essa questão, né, foi um governo ditatorial, mas o Brasil ele teve mudanças, né, significativas aí a partir do governo de Getúlio Vargas. E aí então a gente tem a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, né, o DIP, que é muito comum, né, em governos assim autoritários, né, a imprensa agora, a censura, né, que censura os meios de comunicação, a imprensa usa essa imagem do grande líder nato. A educação e a cultura é afetada, né, as escolas começam a louvar as crianças nas escolas, as músicas começam, né, a serem feitas também para serem louvadas, aí a ideia do Vargas, ele pede sambinhas, né. Claro que a gente tem também a música de protesto nesse contexto, tá? Literatura também, nas artes, né, o movimento modernista, ele procura então aí redefinir a cultura brasileira. E aqui a gente tem um desenho que é só a reprodução, né, da capa da Cartilha para a Juventude, né, aí editada pelo DIP, esse Departamento de Propaganda. Então, como esse departamento mostra a figura de Vargas, né, carismático, atencioso, com as crianças, que seria então aí de fato o futuro do Brasil. Na Segunda Guerra Mundial, o Vargas ele começa com uma posição de neutralidade. Ao mesmo tempo que ele tinha relações com os Estados Unidos, com os ingleses, ele também mantinha, né, posturas no governo do nazismo, do fascismo, né? Então ele ficava lá na neutralidade, né? E aí ele parte depois a apoiar os aliados por conta de acordos, né? A gente tem também alguns navios brasileiros, né, que são torpedeados. Isso faz com que o Brasil ele saia dessa postura, né, de neutralidade e comece a apoiar aí os aliados, né? E ele manda, interessante que o Brasil, em 1944, ele vai para a Itália, ele manda, né, tropas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para lutar em algumas batalhas na Itália. Só que é bem interessante que a Segunda Guerra Mundial, ela acaba em 1945, né? E aí o Brasil vai lutar lá na Itália a favor dos aliados em 1944. Então a gente tem um pouquinho só de tempo aí do Brasil fazendo essa frente, né? Essa frente de guerra pelos aliados. Aí a gente tem o fim do Estado Novo, né? Que aí ele vai trazer uma abertura política maior, né? Em 45 ele vai fixar prazo para eleições, né? E vai conceder anistia aos políticos, aos condenados políticos, né? Aos presos políticos. E aí a gente vai ter a organização também de vários partidos políticos, né, nesse momento. O que é mais interessante é que Vargas, ele dá, né, essa ideia de uma eleição, né, de eleição de 1945, só que ao mesmo tempo também ele começa a fazer uma mobilização por trás. Ele apoia, né, alguns candidatos, mas ele vai incitar a população a fazer um movimento que é conhecido como queremismo, que é a galera, a população brasileira que quer continuar com Vargas no poder, né? Então a gente tem esse movimento de queremismo, queremos Vargas no poder, que toma conta aí da população. A gente tem também a lei antitruste, que seria isso, né? São a entrada dessas grandes aglomerações econômicas de empresas no Brasil, né? Ele começa a fazer essa proibição e aí isso vai causar uma grande confusão, né, nos norte-americanos também, né? Que estão presentes no Brasil. É muito interessante que muita parte dessa modernização se vem, né, por conta do capital norte-americano, né, que se tem essa industrialização, as indústrias estatais, como se criam, né, nesse período. E aí a gente tem, então, de fato, aí a renúncia de Vargas, né, que ele vai renunciar aí durante esse período conhecido como fim do Estado Novo. Só que Vargas, ele volta novamente ao poder em outro período da história do Brasil que a gente vai ver nas nossas próximas aulas, tá? Pessoal, então vamos para o nosso Exercitando. Uma questãozinha do Enem de 2021, uma questão aí fresquinha do ano passado, acerca do governo de Vargas. Vamos lá. O governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo, de 37 a 45, pretendeu construir um Estado capaz de criar uma nova sociedade. Uma dimensão chave desse projeto tinha no território seu foco principal. Não por acaso foram criadas, então, instituições encarregadas de fornecer dados confiáveis para a ação do governo, como
o Conselho Nacional de Geografia, o Conselho Nacional de Cartografia, o Conselho Nacional de Estatística e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né, de 1938. A criação destas instituições pelo governo Vargas representava uma estratégia política de a. Levantar informações para a preservação de paisagem dos sertões. B. Controlar o crescimento exponencial da população brasileira. C. Obter conhecimento científico das diversidades regionais. D. Conter o fluxo migratório do campo para a cidade. E E. Propor a criação de novas unidades da federação. E aí, pessoal, a partir da nossa discussãozinha rápida, qual seria, então, né, a questão correta dentro dessa estratégia política de Vargas, né, dentro dessas questões apresentadas? A gente tem aqui, né, como alternativa correta a letra C, que seria obter conhecimento científico das diversidades regionais, né? O Brasil ele ganha um grande salto, como eu disse para vocês, nesse período, e conhecer esses espaços, né? As populações indígenas que começam a fazer parte também da Constituição, seria muito interessante para se entender qual, né, seria o país que o governo deveria chegar e chegar tomando conta aí, de fato aí, de todos, né, os espaços. E aí nós temos também uma questão aqui do Enem de 2018. Essa questão está muito fácil, né? Porque ela apareceu já aí no nosso slide. Mas ela fala assim, né? Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, né? Com o intuito de... Qual era o intuito, né? De se ter essa imagem na cartilha aí das escolas? A gente tem a destacar a sabedoria inata do líder governamental, né, essa coisa inata, atender à necessidade familiar de obediência infantil. C. Promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. D. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. E. Estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. E aí, pessoal, qual será a alternativa correta, né? Bem fácil, essa a gente até já falou, que seria conquistar a aprovação política por meio aí desse apelo carismático, né? Por meio dessa personalidade, né, que vai para a mídia, que vai para os meios de comunicação. Muito interessante aqui no governo Vargas que a gente tem, né, a Hora do Brasil, né, que é criado um programa de rádio. Nesse período na história do Brasil, o rádio ele era muito utilizado pelas pessoas, né? Então, Vargas ele vai entrar na casa das pessoas a partir do rádio, né? A Voz do Brasil, até hoje a gente ainda tem, né? Acho que 6 horas, 18 horas, né? 6 horas da noite, esse programa que nasce aí nessa perspectiva de Vargas, mostrar a sua imagem, né? Esse seu lado carismático, né? De bondoso, de líder também aí natural, e a partir daí a gente tem essa intervenção. Falar do governo Vargas é muito né, é interessante e importante, porque ao mesmo tempo que a gente, como eu disse, tem esse governo ditatorial, nós também tivemos muitos avanços, né? Muitas mudanças significativas na história do Brasil, né? Questão eleitoral, questão dos direitos trabalhistas, de fato, tanto que ele era conhecido como o pai dos pobres. Mas também alguns historiadores dizem que ao mesmo tempo que ele era o pai dos pobres, ele era também a mãe dos ricos, né? Fazendo aí essa ideia de contradição, né? De toda essa modernidade, de toda essa pobreza também que existia no Brasil, ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam, né, de acessar a nossa plataforma, pesquisem mais acerca dessa temática. Bons estudos para vocês e até a próxima. Até a próxima.